Mas quando alguém se deleita nas canções do Evangelho, nas palavras de Deus, é um bálsamo para a sua alma. Ele se alegra, ele se regozija na sua alma. Esse é o motivo de nós proclamarmos o Evangelho, porque ele produz isso em nossas vidas, alegria em nossa alma, que o mundo não pode dar. E a salvação, como ele diz, vem em primeiro lugar em nossas vidas. Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, queridos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas hoje nós temos muitas barreiras, e as pessoas colocam a religião como barreira nas suas vidas. Ontem eu estava falando com o jovem, ele tem problema mental, e eu estava ali no SUS, diante do SUS ali falando. Ele chegou ali e dizia: olha, eu fui abandonado pela minha família, e a minha família ficou com a minha aposentadoria, porque geralmente é assim, quando alguém é deficiente, tem um curador, e aquele curador fica na responsabilidade de receber aquela aposentadoria. E ele está falando isso, mas com toda a consciência, queridos, com toda a consciência. E ele dizia: eu tomo remédio tal. Eu disse: é. E ele dizia na sua vida que estava vivendo no relento, abandonado, então não tinha ninguém que estendesse as mãos para lhe ajudar, e está abandonado. Eu disse: aí, você tem medo de igreja? Ele disse: não tenho medo de igreja não. Aqui perto aqui do Caxangá Integração, do terminal, tem uma igreja da Assembleia. Vá lá e diga aos irmãos o que está acontecendo na sua vida, porque os irmãos não podem fazer acepção não. Inclusive falar para ele que tem um jovem da mesma situação que ele, e hoje é auxiliar da igreja, proclama o Evangelho. Como alguém que tem problema mental pode pregar Evangelho, queridos? E aquele irmão que é auxiliar ali da Caxangá, da Assembleia de Deus, ele proclama Evangelho. Ele é auxiliar, querido, da igreja, ele proclama Evangelho. E eu dizia para ele: vá à igreja aqui perto do terminal ali de Caxangá, vá. Os irmãos vão receber, você vai lhe orientar, e vai lhe dirigir, e vai lhe ajudar para você ter a sua vida de volta, porque você é uma pessoa normal. Eu conversava com ele normalmente, queridos, e ele conversava comigo, contando a sua vida, e eu dizia para ele: vá. Sabe o que ele me respondeu? Eu fiquei impressionado. Ele dizia: não, a igreja, os irmãos, tem paletó, usa terno. E ele botou essa dificuldade na sua vida em dizer que a igreja, os irmãos poderiam fazer a acepção dele. Eu disse: não, querido, a igreja não pode fazer a acepção de ninguém aqui na terra. Senão, cadê o amor de Deus na vida dos irmãos? Vá, que ele vai lhe receber de braços abertos. E você vai conversar com esse irmão que também tem o mesmo problema que você tem, mas hoje é auxiliar da igreja. E ele ficou assim olhando para mim: não, eu vi um vídeo em que um pastor se vestiu de mendigo e ninguém aceitou ele na igreja. Ele deu essa desculpa. Meu filho, dizia para ele: não vá, não olhe para isso, não vá, que os irmãos vão recebê-lo. Eu conheço muitos jovens, nas drogas, que tiveram uma vida na criminalidade, hoje estão restaurados, servindo ao Senhor como auxiliar da igreja,
né, louvando, glorificando ao nome do Senhor, construindo uma família, um lar. Tudo isso porque Deus transformou as suas vidas. E eu dizia para esse jovem, vá. Mas hoje nós vemos as pessoas colocando dificuldade por causa da roupa dos irmãos, que é um paletó. O que é que tem a ver o paletó, queridos, com alguém deixar de aceitar Jesus Cristo? O que é que tem a ver a roupa das irmãs que impeça alguém de aceitar Jesus Cristo? O que é que tem a ver tudo isso, queridos? Meu Deus, que coisas as pessoas colocam na sua mente para impedir de aceitar Jesus Cristo e andar na sua presença aqui na terra. No passado, Jesus se vestia com as vestes, é chamada também túnicas, parecia um vestido, queridos. Naquela época, 2000 anos atrás, se tivesse nessa época nossa aqui, quantas pessoas colocariam ali, eu não vou não, porque aquela pessoa se veste daquele jeito, com aquela roupa que parece um vestido, eu não vou para aquela igreja não. Quantos colocariam dificuldade de aceitar Jesus Cristo por causa da sua vestimenta, queridos? Meu Deus, naquela época assim, a cultura daquela época, eles se vestiam dessa forma, como se fossem vestes, uma túnica que chegava até depois do tornozelo, e estava ali Jesus Cristo com aquela vestimenta. Já imaginou se ele chegasse nos nossos dias? Quantas pessoas discriminariam Jesus Cristo por se vestir daquele jeito? Da mesma forma é hoje, queridos. Da mesma forma é hoje. O que é que tem a ver o paletó? O que é que tem a ver a roupa das irmãs que impeçam você de aceitar Jesus Cristo? Meu Deus, que situação! Nós estamos vivendo nessa época, em pleno século XXI, quando as pessoas colocam impedimento de aceitar Jesus Cristo. Uma vez eu me lembro, estava ali no Bom Preço, que um jovem, com certeza ali do Detran, envolvido ali com certeza nas drogas, e ele chegou para mim no estacionamento do Bom Preço. Eu disse para ele, você já aceitou Jesus Cristo? Ele chegou para mim, conversou, foi para lá, foi para cá, e eu falar, você quer aceitar Jesus Cristo? E ele saiu de mansinho, foi embora. Eu fiquei olhando assim, meu Deus, até esse jovem que está no mundo aí, sofrendo, padecendo nesse mundo de pecado, ele rejeita Jesus Cristo, rejeita. Ele foi embora, não quis ouvir falar de Jesus Cristo não. Ele saiu de mansinho, queridos. Saiu de mansinho. Será que o pecado é mais importante do que aceitar Jesus Cristo? E olha aqui na localidade do Detran, tem igreja evangélica ali, tem igreja cristã ali que pega as boas novas de salvação, e mesmo assim aquele jovem que estava no mundo do crime rejeitou, ouviu o evangelho. Eu fiquei abismado. Como pode alguém que está nessa situação, no mundo, nas drogas, rejeitar o evangelho? Eles deveriam abraçar, buscar, querer, desejar o evangelho para sair daquela vida de sofrimento, queridos. Mas hoje é assim. Diz a palavra de Deus que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Isso é realidade. Os homens amam mais as trevas do que a luz, queridos. Pode observar isso. Quando tem uma multidão de pessoas aclamando Satanás, as suas danças, as suas músicas, quando vai ver ali o pregador do evangelho sozinho,
e às vezes só tem um gato pingado, 2, 3, para ouvir o evangelho, ou fica isolado, muitas vezes é expulso de locais onde ele deveria estar para proclamar o evangelho, porque as autoridades deste país muitas vezes não reconhecem a importância da salvação e expulsa o pregador do evangelho. Mas coloca aí qualquer festa deste mundo, onde tem pecado, onde tem prostituição, onde tem homossexualidade, lesbianismo, junta mais de 1 milhão de pessoas para aclamar o pecado na humanidade, querido. Pode observar isso. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Isso é realidade. E estamos vivendo isso em pleno século XXI. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas a palavra de Deus, ela fala aqui no livro em que fala sobre a ressurreição de Jesus Cristo, e ele teve que enfrentar a morte na sua vida, como também nós temos que enfrentar a morte. É uma realidade, pode ser hoje, pode ser amanhã, mas nós temos que estarmos preparados. E a única forma de estarmos preparados é quando aceitamos Jesus Cristo. Porque depois que fechar os olhos, não tem mais jeito. Ah, porque não aceitei? Mas você teve a oportunidade de ouvir falar do nome de Jesus e de aceitar. Não aceitou porque não quis. Porque não quis. Mas se fechar os olhos agora e querer outra oportunidade, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Hebreus 9:7 diz que o ordenado homem morreu uma só vez, depois disso segue-se o juízo. Então não tem mais jeito, não tem mais prece, não tem mais Ave Maria, não tem mais Pai Nosso, não tem mais nada que você possa fazer para colocar aquele alguém no lugar melhor. Não tem jeito de você colocar aquela pessoa em um lugar melhor, mesmo que você acenda muitas velas aqui na terra. Não vai conseguir, queridos, colocar alguém em lugar melhor, não. Se ele não aceitou Jesus Cristo nessa vida, não tem mais jeito, não tem mais esperança. A única esperança nossa é aceitarmos Jesus Cristo agora, já, queridos, antes que nós morramos sem Deus, sem salvação, porque depois que morrer, não tem mais jeito de salvação. A salvação é agora, é agora. Glória seja dada ao nome do Senhor. E estava vendo ali um jovem, não é? E eu dizia ali, eu falava de um acidente, e muitas vezes acontece na estrada de alguém morrer em um acidente. E eu dizia para ele, olha, muitas vezes pessoas excedem a velocidade e termina acontecendo a sua morte. Aí ele chegou para mim e disse, é pressa de chegar no céu. Veja a mentalidade de um jovem, querido. É pressa de chegar no céu. Como alguém que está ali morre, e se morreu sem Deus, sem salvação, como vai chegar no céu? E ele chegou inocentemente e disse, é pressa de chegar no céu. Mas para chegar no céu, tem que aceitar Jesus Cristo. Não adianta o homem querer dizer que vai para o céu sem aceitar Jesus Cristo. Não, querido, não é possível alguém chegar no céu. Ele tem que aceitar Jesus Cristo agora. Aceite Jesus Cristo, não religião. Não religião, não religião. Acabe com esse negócio de religião. Aceite Jesus Cristo para receber o perdão de Deus na sua vida e Deus habitar em nossas vidas, como o apóstolo Paulo
dizia que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Aceite Jesus Cristo para receber a presença do Santo Espírito de Deus na sua vida. E haja uma comunhão na sua vida com Deus. Você é livre para adorar a Deus. Você não está preso como um passarinho engaiolado, não. Você agora é livre para voar, para buscar a presença desse Deus tão maravilhoso. Aceite Jesus Cristo. É lançado também o convite de salvação aqui neste lugar. Você que ouviu falar de Jesus Cristo, entenda isso. Não é a religião que salva. Quem salva é Jesus Cristo. O ladrão que estava à direita de Jesus não teve tempo algum, queridos, de frequentar uma denominação, uma igreja, mas ele aceitou Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. É por isso que muitas vezes as pessoas chegam a dizer: ah, irmão, você é salvo se estiver na igreja, não é assim? Que as pessoas chegam a dizer. E o ladrão, quem estava direito de Jesus? Qual foi a igreja que ele frequentou naquela época? Qual foi a igreja que ele aceitou? A única salvação foi naquela hora em que ele aceitou Jesus Cristo. Não é denominação, não é religião que ele vai garantir a salvação, mas é em você aceitar Jesus Cristo. Você é livre para adorar Deus. Irmão, eu quero ouvir a palavra de Deus. Irmão, eu quero ouvir. Você é livre, não tem mais paredes para ali adorar Deus. Independente, queridos, de placa, de denominação. Mas observe uma coisa: apesar de existir denominações, você tem que estudar a palavra de Deus, porque muitas vezes aquela religião está ensinando doutrina de homens aqui na terra, criada por homens aqui na terra. Quantas seitas foram criadas no mundo que causou a morte de milhares de pessoas aqui na terra? Quantas seitas, queridos? Então nós temos que ser instruídos na palavra de Deus. Hoje tem a maior facilidade de você estudar a palavra de Deus. Até acesso na internet você tem para pesquisar a palavra de Deus. Pesquise as fontes, de várias fontes, e tire a sua conclusão, não a sua ideia, não a sua convicção, nem o seu pensamento. Eu acho que a convicção mais certa é a da minha religião. A minha religião é mais certa. Não vá por esse caminho não, queridos, de achar que a sua religião tem a verdade, não. Você tem que pesquisar várias fontes e ver onde está a verdade. E pode ter certeza, aquela que estiver de acordo com a palavra de Deus é a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. A flor nasceu,
seu belo descer. E a tempestade a terra abalar, eu creio em ti. Toda vez que neste mundo glória seja dada ao nome do Senhor. Mas é assim, na passagem de 1 Coríntios, capítulo 15, quando o apóstolo Paulo começar a falar sobre a questão de Jesus ter que enfrentar a morte, mas ele ressuscitaria, como diz a palavra de Deus, a ressurreição de Jesus Cristo, apesar de ter enfrentado a morte física, mas como ele diz que nós passaríamos da morte para a vida, também vos notifico, irmãos, o Evangelho que eu já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei, e que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, que Cristo morreu por nossos pecados, sendo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. O apóstolo Paulo falando que ele apareceu a ele como abortivo ao caminho de Damasco. Não foi assim? O apóstolo Paulo perseguia a igreja do Senhor no caminho de Damasco. Ele teve aquele encontro com Jesus, naquela visão, daquele resplendor do sol, daquela luz que parecia um sol diante dele, e ele ali entendeu se tratar de Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus falou para o apóstolo Paulo: Paulo, porque Saulo, por que me persegues? Saulo, por que me persegues? Porque Saulo perseguia a igreja do Senhor, e perseguir a igreja do Senhor era o mesmo que perseguir Jesus Cristo. Mas ali o apóstolo Paulo começa ali a falar que ele apareceu a ele como abortivo, e ele dizia que não era digno de ser chamado apóstolo, porque perseguiu a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Eu dizia que trabalhou, queridos, e assim dizia ali: olha, eu trabalhei muito mais, mas por causa da graça na minha vida, por causa da presença de Jesus na minha vida, eu trabalhei muito em prol do Evangelho. Eu peguei muito Evangelho para que as pessoas se convertessem e aceitassem Jesus Cristo. O apóstolo Paulo chegou a afirmar isso: eu trabalhei para que as pessoas ouvissem falar do nome de Jesus,
Porque o Evangelho mesmo diz: como alguém vai crer se não tem quem prega o Evangelho? Como alguém vai aceitar Jesus Cristo se não tem quem prega o Evangelho, queridos? Então é necessário que haja um pregador do Evangelho para que você possa aceitar Jesus Cristo. Porque senão não tem como você aceitar Jesus Cristo, não, queridos. Não tem. Ah, irmãos, eu aceito Jesus Cristo de minha livre vontade, com a minha própria vontade. Não, queridos, é necessário que haja o pregador do Evangelho para proclamar a salvação e você dá testemunho da sua salvação diante dos homens e diante de Deus. Não é dizer na boca: ah, Senhor, eu tenho Jesus, mas você aceitou Jesus Cristo? Aí ele vai dizer: não, eu tenho Jesus. Não, é desculpa.